Nesse vídeo eu quero compartilhar com você 8 hábitos não óbvios que eu comecei a praticar na minha rotina que estão me ajudando a ser uma pessoa muito mais produtiva, muito mais organizada, fazer mais em menos tempo. E quando eu faço mais em menos tempo, eu tenho mais tempo livre para aproveitar mais com a minha família, aproveitar fazendo coisas que eu gosto de fazer. E é isso que eu quero que você também faça. Veja os resultados na prática, fazendo cada um desses hábitos. E são hábitos que eu não costumo compartilhar por aqui, por isso que eu quero compartilhar aqui com você, para você testar também na sua rotina, nem que seja por uma semana, por um mês, por alguns dias só, para você ver os resultados, se funciona para você ou não. Eu tenho certeza que vai funcionar, porque funcionou muito bem para mim. Eu estou me sentindo muito melhor, muito mais bem-estar no meu dia a dia. E eu quero compartilhar cada um deles com você. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. O primeiro hábito de todos é consumir menos notícias durante o dia. Então, antes, eu abria vários portais de notícias no meu computador, via alguns vídeos no YouTube, às vezes até na televisão, algumas notícias que estavam passando. E depois disso, eu comecei a decidir que eu não consumiria mais notícias durante o dia. Eu determinaria um horário específico do dia para consumir aquelas principais notícias e depois disso, caso acontecesse alguma coisa muito importante no mundo, isso chegaria em mim de alguma forma, né? Eu não precisaria ficar pesquisando isso o tempo inteiro. Então, o que eu faço hoje, que eu recomendo muito que você faça também? Eu assino algumas newsletters, basicamente só 2 newsletters de notícia, uma aqui do Brasil e outra de fora do Brasil. A primeira delas é o Morning Brew, que é uma newsletter que basicamente é produzida nos Estados Unidos, que fala sobre as notícias do mundo inteiro, o que está acontecendo de mais interessante em tecnologia, no mundo como um todo, nos Estados Unidos, no mundo dos negócios, enfim, o que está acontecendo de mais relevante no mundo, eu recebo no meu e-mail todos os dias na parte da manhã, Morning Brew que chama. A segunda newsletter é uma newsletter brasileira, que é bem parecida com o Morning Brew, que chama The News. Então, todos os dias na parte da manhã também. Essa especificamente chega às 6h06 todos os dias da semana, com as principais notícias do mundo, de economia, enfim, bem parecido com o Morning Brew, só que aqui do Brasil. É óbvio que tem também a parte do mundo ali, mas são notícias mais voltadas para o Brasil, do cenário econômico brasileiro, enfim, mas também tem alguma parte dentro dessa newsletter que fala sobre o mundo todo. Então são basicamente essas duas. Eu vou deixar o link de cada uma delas aqui embaixo, caso você queira receber elas também todos os dias na parte da manhã, elas vão chegar lá no seu e-mail, você clica lá e vai consumir as principais notícias do dia, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também, principalmente nos Estados Unidos. Acho muito interessante isso, começou a mudar totalmente o meu jeito de ver as informações, de consumir notícia também. É 1 hora no dia, basicamente, que eu tiro para ficar consumindo essas notícias, né? Não dá nem isso. Juntando as duas ali, deve dar 10 minutos de consumo de notícias. Depois disso, eu já sei o que principal está acontecendo no mundo, o que de principal está acontecendo no mundo, e depois disso, eu não consumo mais notícias durante o dia. A não ser que aconteça alguma coisa muito importante, que isso vai acabar chegando até mim de alguma forma, mas no outro dia, eu repito o ciclo, consumo as notícias na parte da manhã e ao longo do dia eu não me preocupo mais com isso. O segundo hábito é começar a colocar em prática algumas estratégias para focar mais. Então, hoje em dia, a gente está muito disperso, né, com as coisas também, notificação no celular, notificação no computador. O que eu faço? Eu basicamente pego meu celular quando eu quero produzir muito, quando eu quero focar por um tempo específico, é uma atividade que é importante para mim, eu coloco meu celular em outro cômodo. Literalmente eu coloco em outro cômodo. Agora, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o meu celular não está aqui do meu lado, está em outro cômodo para que eu concentre aqui e comece a focar muito mais no que eu estou fazendo. A mesma coisa quando eu vou ler algum livro, quando eu vou estudar algum assunto importante para mim. Então, o que eu recomendo para você? Que você tenha essas estratégias de foco. O exemplo do celular é um dos exemplos, né? Então você coloca o seu celular em outro cômodo, até desligado, às vezes no modo avião. E além disso, depois que o seu celular já está lá no outro cômodo para você se concentrar bem mais, você começou a estudar. O que eu recomendo? Você utilize outras estratégias para focar ainda mais também, para você ficar mais imerso no que você está fazendo e otimizar mais o seu cérebro também. O que você pode fazer? Usar alguns sites, alguns aplicativos que te ajudam a focar mais durante determinado tempo. Eu basicamente uso um site que chama pomofocus.io. pomofocus.io, que é basicamente um site que você determina ali quanto tempo você quer ficar focado naquilo que você está fazendo e você determina também um tempo de descanso. Muito fácil, muito simples de ser feito, só que isso organiza o seu cérebro nas ideias. Basicamente, você não fica fazendo aquilo ali por tempo indeterminado. Você determina um tempo que você vai ficar 100% focado e depois que você fica 100% focado, você descansa por determinado tempo. E depois você volta a fazer isso, repete o ciclo. Então, eu recomendo muito que você faça isso para você no seu dia a dia, né? Você tem estratégias para focar mais naquilo que você está fazendo, para você não se dispersar com aquilo que está acontecendo e não conseguir sentar
e estudar algum assunto que você está precisando, sentar e aprender uma coisa nova, simplesmente porque você não consegue focar. Então use essas estratégias, funciona muito e economiza muito do seu tempo, além de você ganhar tempo de qualidade com muito foco naquilo que você está fazendo. O terceiro hábito é você automatizar aquilo que você faz repetidas vezes, principalmente em aparelhos eletrônicos. Então, um exemplo prático disso é no meu celular, por exemplo, eu uso o Notion o tempo todo. Então, basicamente, eu organizo a minha vida inteira no Notion. Eu já falei isso em outros vídeos aqui também. Se você quiser ter acesso ao meu Notion completo, tá no primeiro link aqui da descrição. É só você clicar lá que você tem acesso ao meu portal de organização pessoal e você simplesmente copia e cola para você. Mas, basicamente, eu acesso o Notion todos os dias, por várias vezes ao dia. Então, eu entrava lá no Notion, clicava no aplicativo do Notion, procurava lá o que eu queria. Então, vamos supor, planner de hábitos. Então, para eu acompanhar os meus hábitos dia após dia. Eu ia lá no aplicativo do Notion, clicava em planner de hábitos, arrastava para baixo, enfim, ficava muito demorado. E eu fazia isso várias vezes ao dia. O que eu fiz para automatizar isso, ficar muito mais fácil e economizar tempo? Eu criei um atalho no meu celular para que simplesmente eu quero acessar os meus hábitos. Eu clico lá, direto na tela inicial do meu celular, né? Abro o celular, clico lá em hábitos, já vai direto para a página que eu quero. Quero clicar nas minhas tarefas do dia, né? Eu quero ver o que eu preciso fazer no meu dia. Eu simplesmente tenho um atalho para isso. Eu não preciso entrar no Notion, procurar minha agenda e identificar a minha lista de tarefas. Não, eu já tenho uma lista de tarefas pronta que eu simplesmente clico lá no meu atalho que eu criei e eu já caio direto na minha lista de tarefas. A mesma coisa você consegue fazer para qualquer coisa no seu celular. Então, eu dei o exemplo do Notion, você pode fazer isso para qualquer outro aplicativo que você use para sua organização. Então, basicamente, o que você está fazendo é, ao invés de você ficar entrando no aplicativo e procurando aquilo que você quer várias vezes durante o dia, você economiza isso. Você cria um atalho no seu celular, é bem simples de criar isso. No seu celular é só você pesquisar por atalhos, você cria do jeito que você quiser, do seu jeito próprio. Você vai lá e cria um atalho para aquilo que você mais precisa, que é aquilo que você mais acessa durante o seu dia. Fica muito mais fácil, economiza muito tempo, você vai ser muito mais produtivo no seu dia a dia e parar de perder tempo naquilo que você simplesmente consome toda hora. Você cria um atalho para isso, economiza muito tempo na sua rotina. O próximo hábito é ter uma lista de tarefas e não é tão óbvio igual parece, porque tem muita gente que não sabe fazer uma lista de tarefas do jeito certo, de um jeito que você consiga fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, o que eu gosto de fazer para ser bem direto ao ponto, né? Para facilitar, principalmente se você não tem o hábito de fazer isso no seu dia a dia e você quer começar imediatamente a fazer isso. O que eu recomendo que você faça? Pode pegar a sua lista de tarefas no seu celular, por exemplo, ou pegar uma folha de papel e listar aquilo que você precisa fazer. Liste no máximo 5 coisas que você tem que fazer no seu dia. Então você vai lá e lista aquilo de mais importante que você tem que fazer no seu dia. Então você lista lá 5 atividades que você tem que fazer, só que você não vai simplesmente listar. Você vai colocar elas em ordem de prioridade. Principalmente a primeira ali. Você vai identificar aquilo que é mais importante no seu dia. Tem gente que chama isso de big win, tem gente que chama isso de highlight, tem gente que simplesmente chama isso de tarefa mais importante do dia. Então você vai listar. Eu recomendo que nesse início você liste no máximo 5 coisas que você tem que fazer no seu dia e você vai colocar em ordem de prioridade. Você vai ver aquilo que é mais importante, a primeira que vai aparecer na sua lista, e você vai tentar o máximo possível, principalmente durante a semana, né, a sempre fazer a tarefa, a atividade mais importante do seu dia antes de qualquer outra atividade que você colocou ali na sua lista. Basicamente, o que você está fazendo aqui na prática é uma gestão de energia. Você está fazendo aquilo que é mais importante para você no início do dia, quando você tem mais energia. Se você espera para fazer aquilo que é mais importante no final do dia, você está com muito menos energia, muito mais cansado. E é por isso que você tem que fazer aquilo que é mais importante logo no início do dia, sempre que possível. Então, muita gente faz, por exemplo, uma atividade física como atividade principal do dia. Você sabe que se você acertar naquele hábito ali de fazer atividade física logo na parte da manhã, aquilo ali vai te ajudar a fazer todas as outras atividades que você se propôs a fazer. Por quê? Porque aquilo ali você fez quando você tinha mais energia. Você não tem que ficar pensando muita coisa, você não tem que ficar tomando a decisão quando você já está cansado. Você toma essa decisão quando você não tomou nenhuma outra decisão no seu dia ainda, logo ali na parte da manhã. O quinto hábito é colocar em prática a regra dos 2 minutos. Essa basicamente é uma regra que o James Clear compartilha naquele livro Hábitos Atômicos, que é basicamente o seguinte, muito simples de ser feito e economiza muito da sua energia e do seu tempo também. Se uma coisa que você precisa fazer demora menos do que 2 minutos, você vai fazer ela agora.
Não tem que ficar adiando isso, procrastinando. Demora menos que 2 minutos? Faz agora. É enviar uma mensagem para alguém? É enviar um e-mail? Demora menos que 2 minutos, você faz agora. Se demorar mais, você vai agendar, colocar ali no seu planejamento, mas se demora menos que 2 minutos, você faz agora. Simples assim, você economiza muita energia e muito do seu tempo também e agiliza mais aquilo que você precisa fazer sem ficar procrastinando atividades simples que você pode matar agora e concluir isso com menos energia. O sexto hábito é você agrupar as atividades que você tem que fazer no seu dia. Eu vou dar um exemplo prático para você ver como que funciona isso e o tanto que vai te ajudar a ser mais produtivo. Tem gente que chama isso na literatura americana de batching, que é basicamente agrupamento mesmo. Você vai fazer o seguinte, quando você tem que fazer alguma atividade, vamos supor que é ler e-mails, ou editar vídeos, ou gravar vídeos, ou fazer algum tipo de atividade que você se propôs a fazer. O mais interessante para a sua produtividade aumentar é você fazer tudo aquilo de uma determinada categoria em um momento do seu dia. Então, se você tem que ler e-mails, é muito mais recomendado que você leia todos os e-mails que você tem que ler em um momento específico do seu dia. Ao invés de ler um pouquinho hoje na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Ao invés de você separar isso, é muito melhor para a sua produtividade você agrupar isso em um determinado momento do seu dia e ler todos os e-mails que você precisa ler. A mesma coisa para gravar vídeos. Ao invés de você simplesmente gravar um vídeo, editar o vídeo e postar o vídeo, é muito mais interessante você gravar vários vídeos de uma vez, ou seja, você está agrupando atividades de gravação. Então você vai gravar vários vídeos ao mesmo tempo. Depois você vai editar vários vídeos ao mesmo tempo. Depois você já posta vários vídeos ao mesmo tempo. Então é isso que é o agrupamento. É muito mais eficiente para a sua organização pessoal e para o aumento da sua produtividade você agrupar atividades da mesma categoria, né? Basicamente é isso. Ao invés de você fazer isso de forma separada e picada, é muito melhor você fazer tudo junto para você ser muito mais produtivo. O próximo hábito é você ter um planejamento da sua semana. Então lá no meu Notion já tem isso pronto. Se você quiser novamente acessar o meu Notion, o meu modelo de organização completo, está aqui no primeiro link da descrição, só você clicar, copiar e colar para você ter acesso a isso. Mas ter um planejamento semanal te ajuda muito na sua clareza do que você precisa fazer. E o planejamento ele não precisa ser detalhado, literalmente vírgula por vírgula, o que você precisa fazer durante o seu dia. Não. Lembra daquela primeira atividade mais importante do seu dia, que você tem que fazer ela antes de todas as outras? É mais recomendado que você faça isso? Aquela primeira atividade, provavelmente, ela realmente é a mais importante para você. O seu planejamento, ele deve, pelo menos, ter uma atividade dessa por dia. Então, ao invés de você ir lá no seu planejamento e colocar, segunda-feira eu vou fazer a atividade 1, 2, 3, 4, 5. Na terça-feira eu vou fazer X, Y, Z. Na quarta-feira eu vou fazer 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, colocar várias coisas é muito mais eficiente você colocar uma atividade mais importante para cada dia da semana. Então, na segunda-feira, você tem que gravar um vídeo. Coloca lá, gravar vídeo, se for a atividade mais importante. Na terça-feira, você tem que editar o vídeo. Então, coloca lá, edição de vídeo. Na quarta-feira, você tem um evento presencial. Você coloca lá, evento presencial. Você basicamente lista as atividades mais importantes para cada dia da semana. Isso vai te facilitar muito na sua clareza. O que você tem que fazer durante a sua semana? O que é mais importante você fazer? Ao invés de você simplesmente acordar e não saber o que você precisa fazer. Então, você tendo uma atividade que vai te guiar como a mais importante, já te ajuda muito. É óbvio que depois você vai aprimorando o seu planejamento e vai colocando mais detalhes, né? Mas eu recomendo que se você quer começar a ter um planejamento semanal e economizar muito mais tempo, ser muito mais produtivo, você começar a colocar pelo menos a atividade mais importante de cada dia da sua semana. Isso vai te ajudar muito na sua organização pessoal. O oitavo hábito que vai economizar absurdamente a sua energia é você falar a palavra mais difícil de ser falada nesse momento que a gente está vivendo, que é a palavra não. É você simplesmente recusar convites, recusar saídas, recusar fazer alguma coisa que não está ligado àquilo que você mais se propôs a fazer. Isso é muito difícil de ser feito porque a gente tenta ao máximo abraçar o mundo, tentar fazer tudo ao mesmo tempo, a tentar estar numa festa e ao mesmo tempo, depois daquela festa, já ir para outra festa. Enfim, vários eventos ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ao invés de você fazer isso, você simplesmente fala a palavra não. E de preferência, se você conseguir, né, é um exercício que eu tento praticar cada vez mais, que ajuda muito a economizar energia de fato, né? Você parar de ficar pensando e se preocupando com as coisas, de fato, é você falar não sem justificar. Eu simplesmente não quero. Ah, você quer ir lá amanhã? Não, não quero. Basicamente você falar isso. Eu sei que é difícil demais você falar isso na prática, da gente falar e ter esse hábito, mas é simplesmente falar a palavra não.
Ao invés de ficar tentando justificar, falar talvez, não, é simplesmente não, eu não quero. Eu sei que é difícil isso, mas economiza muito a sua energia, tem economizado muito a minha energia. Sempre quando eu consigo praticar isso e colocar em prática, eu pratico. Não é tão fácil quanto parece, mas você ter esse exercício de realmente exercitar, falar a palavra não mais vezes, né, durante a sua semana, durante o seu dia que seja, vai te ajudar muito a ser uma pessoa muito mais feliz mesmo, né? Você economizar mais energia, a parar de ficar pensando no que os outros vão pensar. Então, além disso, você se torna também uma pessoa com muito mais saúde mental, né? Então, recomendo muito que você coloque em prática esse 8º hábito. Na minha opinião, é um dos mais importantes que eu coloquei aqui nessa lista e te ajuda muito também no seu dia a dia. Bom, se você chegou até esse momento aqui do vídeo, significa que você também gosta de comportamento humano, gosta de estudar desenvolvimento pessoal, gosta de crescer a cada dia também, ser uma pessoa melhor. Então, se você quiser um modelo completo de organização, é o meu modelo que eu uso no meu dia a dia. Todo santo dia eu uso esse modelo e eu coloco tudo lá: finanças pessoais, organização pessoal, cronograma, lista de tarefas, calendário de conteúdo, tudo eu coloco lá. Se você quiser ter acesso a esse modelo completo, copia e cola para você ter acesso também. É só você clicar no primeiro link da descrição. Vou deixar aqui um vídeo aparecendo como reinventar sua vida em poucos meses com alguns hábitos-chave que, se você mudar na sua rotina, você vai conseguir muito mais em muito menos tempo. É só você clicar aqui como reinventar sua vida rápido nos próximos meses. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!